Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre o livro Premissas do Reino. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4, Nicodemos, do Amigo. Esse livro, que é maravilhoso, que foi psicografado pelo médium Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Tá bom? Quem vem acompanhando nossos estudos, vão ver que as aulas anteriores nós estudamos as Boas Novas, o Precursor e o Excelso Canto. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo, estudando o capítulo 4, que trata justamente desse encontro de Jesus com Nicodemos, que foi tão importante para o cristianismo, onde trouxe tantos esclarecimentos, e que demonstrou que mesmo aqueles que se detinham o status de homens da lei, mesmo assim, alguns deles, como é o caso de Nicodemos, ansiavam por novas respostas, por novos caminhos. Então, nós vamos ver isso no relato de hoje, tá bom? Antes, porém, vamos fazer a nossa prece, onde nós vamos ter a oportunidade de nos concentrarmos no estudo de hoje, recebendo as boas vibrações dos bons espíritos daqueles que querem realmente ver a gente crescendo e evoluindo. Então, vamos fechar nossos olhos agora, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, grato por essa oportunidade de estarmos estudando as suas palavras. Vamos tentar nos reportar para aquela época, para a necessidade que a humanidade tinha naquela época e perceber o quanto ainda temos as mesmas necessidades de crescer e de evoluir. Abençoa, Pai querido, nosso propósito de nos tornarmos pessoas melhores e nos ajude a, mais do que isso, colocar em prática todo esse ensinamento. Que assim seja. Então vamos lá, meus amigos. Nós vamos hoje, então, tratar do tema que é Nicodemos, o encontro de Nicodemos com Jesus. E esse tema é muito interessante porque ele desmistifica um pouco daquele conceito que nós temos em relação aos fariseus. Nós vamos falar disso mais adiante. Então, o estudo de hoje, como eu disse, trata justamente desse encontro entre Jesus e Nicodemos, que era, na verdade, o mais jovem dos doutores da lei. Ele era fariseu e era chefe dos judeus. Nesse capítulo, a autora inicia falando a tua narrativa, falando do ambiente que circundava aquele momento. Então, ela fala da lua cheia, que tornava a Jerusalém clara, coberta por prata. Ela fala também da Torre Antônia. Para quem não sabe, a Torre Antônia é também conhecida como Fortaleza Antônia, situada ao nordeste de Jerusalém, próximo ao templo, e que compunham parte dessa paisagem de Jerusalém na época. Ela fala do templo, interessante falar sobre isso, porque ela fala do templo que naquele momento estava vazio, naquele momento escuro estava vazio. Então ela inicia fazendo relatos um pouco antes desse encontro. Então fala que naquele momento do encontro o templo estava vazio, bem como os transeuntes trafegavam na rua com tochas, circulando. A cidade, pelo relato do espírito, da autora, gozava de um momento de profundo silêncio, de profundos anseios, de busca de novos caminhos. Era um momento propício para novas ideias, para novas doutrinas que realmente mudasse o sentimento das pessoas. Então, Jesus havia sido chamado, nesse momento ela relatando, para essa entrevista com Nicodemos e concedeu de bom grado, como se ele entendesse que era necessário esse encontro. Ele compreendia que era o momento e que era necessário ser esse encontro com Nicodemos. E ela para essa narrativa relatando um pouquinho de alguns dias atrás, quando Jesus havia ido ao templo. Então ela inicia falando da paisagem, falando do chamamento que se teve a Jesus, e ela para e volta um pouquinho, dizendo que dias atrás Jesus havia estado no templo, onde ele tinha se apresentado de forma bem enérgica aos doutores das leis. Ele tinha se apresentado
de forma bem dura, né, tentando mostrar para eles a verdade. Só que, como nós sabemos, nem sempre nós queremos ouvir a verdade. Talvez a gente saiba que estamos errados, ou aquilo talvez conflite com os nossos princípios, mas ainda não estamos preparados para ouvir a verdade. E é importante que se diga que quando nós falamos dos doutores da lei, dos fariseus, eles não eram pessoas necessariamente ruins, tá? Ao contrário, eles eram seguidores, e a gente vai falar sobre isso no Nicodemos, eles eram cumpridores da lei, dos seus compromissos. Só que eles ainda estavam muito apegados à lei de Moisés, né? Então eles estavam muito apegados àquela lei mais rigorosa, mais rígida, do olho por olho, dente por dente. E veio Jesus com uma doutrina totalmente nova, né? Onde ele exemplifica o amor, onde ele diz a necessidade de amar. E isso chocava e preocupava a todos esses que sustentavam essa necessidade do cumprimento da lei, né? Eram em número de 70, tá? Eram 70 doutores da lei, entre eles, claro, Nicodemos, né? E como eu disse, ele era o mais jovem de todos eles. E Nicodemos tinha uma característica, a gente extrai isso bem do livro, diferente, uma característica importante. Ele não se contentava, né? Ele não se contentava somente com os dogmas que ele vinha que ele tinha conhecimento e que ele vinha professando há muito tempo, né? Ele não se contentava com as regras cegas da religião e ele sentia, na verdade, que algo novo estava por vir. Era um homem nobre e, como eu disse, como os outros fariseus, de caráter, né? E como todo doutor da lei, ele era um fiel cumpridor da lei, dos seus deveres. Eles eram realmente muito, como diríamos no tempos de hoje, muito caxias em relação a isso. Só que eles eram tão caxias, tão inflexíveis, que todas as ideias novas que feriam os seus conceitos, eles recebiam com uma certa repulsa. Só que Nicodemos ele era um pouco mais flexível, dentre todos eles ele era mais flexível, ele já ansiava por coisas novas, né? Naquele período, é importante que se diga, e o livro já fala, relata bem isso, Jerusalém vivia subjugada por Roma, né? Que a tudo controlava, tudo observava. O povo era carente, né, de ânimos, de energias, de esperança, o que dava espaço, claro, para o surgimento de novos profetas, simplesmente de novas pessoas que vinham falar a sua fé, nas suas crenças. Né? E diante de muitos deles estavam João Batista, Jesus, né? João Batista foi um deles, inclusive, né? Mas Nicodemos, ele, embora tivesse ouvido falar muito de João Batista, do precursor, né? E estava sempre atento a essas novas pessoas que surgiam, ele tinha um pouco de receio de conhecer João Batista, né? Achando que as suas palestras apaixonadas, emocionadas, não seriam bem aceitas pelos seus pares, né? Pelos outros doutores da lei. Então ele tinha uma certa preocupação em trazer para o convívio do templo João Batista. Nicodemos, embora sequioso, e isso é claro, isso é da natureza humana, embora sequioso pela verdade, embora quisesse e acreditasse que existia uma nova forma de agir, que estava por vir, essa busca ainda não era tão forte no seu íntimo ao ponto de colocar em risco a sua posição, né? Isso é compreensível, isso é da natureza humana, não é? Então, para ele era difícil também tomar essa decisão, né? Tinha ouvido falar, e o livro traz bem isso, tinha ouvido falar de Jesus. E é interessante que em relação a Jesus, ele sentia algo diferente sobre ele. Em especial quando ele ouvia os relatos daqueles que já tinham estado com Jesus, que tinham sido beneficiados pelas suas bênçãos, pelas suas palavras, ou até mesmo pela sua cura. Então, existia algo diferente nos relatos quando se referiam a Jesus, e isso, de alguma forma, tocou Nicodemos, aguçou a sua curiosidade ao ponto dele querer ter com Jesus uma conversa, ter um encontro com Jesus, né? O Jesus possuía, né, ao seu ver, as características
daquele que poderia conduzir, né, como diz o livro, os filhos de Israel, o povo sofrido, que era vítima do poder de Roma, do controle de Roma, mas também era vítima da usurpação da fé, e muitas vezes se valiam da pretensa boa vontade em auxiliar para receber vantagens. Então, isso eram alguns choques conceituais que Nicodemos possuía dentro do seu íntimo. Entende? Então, Jesus, retornando àquele momento, depois na narrativa do livro, volta para aquele momento inicial, onde fala da paisagem, do momento do encontro, né? E aí o livro fala, Jesus estava em Jerusalém. A entrevista estava marcada por cautela para altas horas da noite, né? Nicodemos não podia ser visto com Jesus. Isso seria extremamente ruim para a sua imagem enquanto doutor da lei. Então, eles fizeram um encontro escondido na casa de um amigo comum, né, onde eles pudessem confortavelmente e à vontade falar, né, tirar as dúvidas que se queria tirar, né, naquele momento. Nicodemos queria muito, mas ele tinha receio também por ele, né? Então eles foram nesse encontro de um amigo comum. E é interessante que o livro relata uma coisa que a gente vê em vários relatos, né, inclusive bíblicos, que ao conhecê-lo, Nicodemos de imediato foi tomado por uma forte emoção, imediatamente, né? Comum, né, como eu disse, àqueles que se aproximavam de Jesus, né, por conta da sua vibração, por conta do seu magnetismo. Existem vários relatos de pessoas que, ao tocar Jesus, ao mesmo tocar suas roupas, eram curadas devido ao fortíssimo magnetismo, né, energia que Jesus possuía, somada à fé da pessoa que estava indo atrás da sua cura, né, das suas buscas, né? Então, o encontro entre Jesus e Nicodemos parecia ser, após essa energia, parecia ser de pessoas que se conheciam há muito tempo. Chegando Nicodemos, e isso é um relato também bíblico, ouvir uma voz onde Jesus dizia: Nicodemos, eu te conheço desde antes. Como assim eu te conheço desde antes? Como poderia Jesus ter conhecido Nicodemos desde antes? Não, então isso ficou martelando no seu ouvido. Mas Nicodemos, ele estava muito ansioso, né? O seu espírito, ele conhecia já as glórias humanas. Ele era doutor da lei, reconhecido chefe dos judeus, e não suportava mais aquela bajulação que a sua posição lhe ofertava. Aquilo já não preenchia a sua essência, não preenchia o seu espírito. Ele era um homem do bem, seguidor da lei, né? Mas ele já não estava mais se convencendo com aquela coisa dogmática, aquela coisa obrigatória. Ele tinha um coração bom em sua essência. Ele buscava, de alguma forma, encontrar respostas para os seus anseios, né? Então, naquele momento, Nicodemos representava, naquela reunião, isso está escrito no livro, toda a humanidade, né? Inquieta e desejosa, na verdade, por aquele momento, para aquele esclarecimento, para aquele primeiro passo que se teria, porque para que a promessa de Jesus se cumprisse, era necessário que em todos os lugares houvessem pessoas que acreditassem, que comprassem a ideia de Jesus. E dentro do templo, Nicodemos foi essa pessoa. Entendem? Então, o diálogo começou com a indagação de Nicodemos para Jesus, né, onde ele fala que sabia que Jesus era o mestre, né, que Jesus era o mestre de Deus, porque somente alguém que tivesse contato direto com Deus poderia fazer, né, dar os sinais, implementar as curas, falar da forma que ele fazia, com aquela bondade infinita, como ele fazia. Então, ninguém mais que não tivesse esse contato com Deus poderia fazer isso, né? Então, Jesus, com os olhos brilhantes, né, aquela energia única, né, perguntou de Nicodemos o seguinte: Nicodemos, o que desejas de mim? O que você deseja de mim? Ele já sabia. Tudo o que estava acontecendo ali já era esperado por Jesus. Mas ele precisava que Nicodemos, aos poucos, fosse se soltando, abrindo seu coração para que os seus sentimentos pudessem ser devolvidos,
né, recebidos de forma mais aberta. Então era preciso que Nicodemos verbalizasse quais seriam as suas intenções, o que ele estava buscando. E aí Jesus iria responder, claro. Né? Então, emocionado naquele momento, o fariseu, né, o Nicodemos, perguntou o que era preciso. Jesus, o que é preciso para se ter paz, com a mente reta e o coração tranquilo, e assim poder gozar das delícias, das vantagens do reino de Deus? Olha a pergunta, né? O que era preciso para se ter paz? O que denota, né, que embora ele fosse um cumpridor da lei, aquilo não estava trazendo tranquilidade para o seu espírito, né? Ele fazia as coisas, cumpria a lei porque estava escrito, e era uma lei antiga, da época de Moisés, que todo mundo cumpria, que reconhecidamente era certo, mas que aquilo já não preenchia mais o seu espírito. Então ele queria saber o que ele precisava fazer para que ele tivesse paz, né? Na verdade, esse era um questionamento muito antigo já de Nicodemos, né? E que, no fundo, ele tinha receio de conhecer, porque da vez que ele conhecesse a verdade, ele se convencesse disso, ou ele tomava um passo e mudava, ou ele continuava errado, sabendo que estava errado, porque até então ele tinha dúvida, ele estava cumprindo a lei, ele achava que era o certo, aquilo incomodava, mas ele achava que era o certo. A partir do momento que ele conhece a verdade, se convence que essa verdade é certa e continua no erro, a sua consciência não ia permitir, não é? Não ia ser coerente com o coração e com o espírito que ele tinha. Então ele tinha medo de saber a verdade. E nós também temos isso, não é? Muitas vezes a gente sente que algo não está caminhando como a gente gostaria que tivesse, ou estão fazendo coisas que ferem um pouco os nossos impulsos, mas a gente não quer muito tocar nesse assunto porque isso exige ação. E para ter esse ato de mudança, eu preciso de muita coragem. Não é? Então, Nicodemos passou por esse momento. Ele queria saber, né? Mas ele sabe que a verdade iria e poderia, com certeza iria acontecer, acabar com as ilusões que ele criou, ou que criaram e que vinha sendo motivos de todos esses questionamentos ao longo da sua existência. Mas ele estava tão impregnado naquele momento pela energia do mestre, pelo magnetismo do mestre, que ele sentia, né, em seu íntimo que aquela era a hora pela qual ele aguardava tanto tempo, né? Que o Jesus, com aquela energia, tinha que ser a pessoa, o Messias, tinha que ser o profeta esperado. Então, ele resolveu encarar esse momento, resolveu buscar essa verdade e viu que não tinha outra alternativa. Chegou o momento. Jesus então respondeu para ele, né? E disse assim: em verdade, Nicodemos, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. Aí Nicodemos ficou intrigado com aquilo, né? Porque era uma coisa muito nova. Nós estamos falando da reencarnação, né? Imagina, pessoas que vinham cumprindo a lei de Moisés, entender como funcionava essa questão da reencarnação, de nascer de novo. E eu queria depois fazer frisar essa parte do nascer de novo, né? Eu acho que eu vou falar logo que o nascer de novo não necessariamente precisa ser só a reencarnação, né? O homem pode renascer todos os dias, né? Todos os dias nós temos a oportunidade de um novo dia, e onde nós temos a oportunidade de fazer coisas diferentes, de agir diferente, de mudar. Então esse renascimento pode ser sim em vida no dia seguinte, tá? Mas voltando ao que chamou, que intrigou Nicodemos, ele perguntou para Jesus: mas pode, Senhor, pode um homem velho nascer de novo? Porventura ele poderia voltar para o ventre de sua mãe e nascer novamente, né? E após Jesus olhar demoradamente para ele, refletindo, e Jesus fazia muito isso, né? Deixava a pessoa fazer a pergunta, ele ficava em silêncio, deixava a pessoa refletir, e ele pensando na melhor resposta, porque isso é um hábito que nós não temos, né? De dar esse tempo para dar sempre a melhor resposta, ou fazer sempre a melhor pergunta. Nós às vezes agimos de ímpeto. Jesus, extremamente sábio, fazia isso, né? Conseguia compreender essa necessidade.
Então, depois desse tempo, relativamente demorado, o mestre respondeu para ele: quando me refiro nascer de novo, desejo elucidar quanto à necessidade de nascer da água e do espírito. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. E ele enfatizou: não te maravilhes de ter te dito, necessário é nascer de novo. O espírito não te, é, o espírito ele não provém da carne. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Não é isso? Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Ou seja, deixando bem claro que quem criou a carne e quem criou o espírito, que o espírito ele é criado por Deus e que o espírito é eterno, né? Porque ele não sabe nem para onde vai, nem para onde vem, ou seja, deixando bem claro que isso não termina com a morte, não é? Então, se ele está vindo de algum lugar, se o espírito está vindo de algum lugar, ele está vindo de uma outra vida, na carne de hoje, né? Claro que isso ainda eram conceitos muito complicados para se absorver na época, por isso que tivemos que esperar séculos e séculos para que viesse realmente a doutrina espírita, unindo com a ciência, quando a ciência estivesse pronta para isso, explicando, né, como isso se opera, né? Então veja que tudo acontece no momento certo, mas era necessário que naquele momento a verdade fosse, ainda que relativamente exposta, para aqueles que tivessem condições de entender, né? Lembrou nesse momento Nicodemos dos mistérios, né, dos egípcios, né, onde os sacerdotes daquela época relatavam de espíritos, de avatares, né, o livro fala de avatares dos espíritos que se despojavam dos crimes e dos erros que eram cometidos no passado por aqueles espíritos. Então, Nicodemos começou a refletir sobre essas culturas, que ele era um cara muito culto, estudava muito, né? E seria então possível esse nascer de novo, igual ao da doutrina das vidas sucessivas que eram pregadas pelos gregos e pelos hindus? Então ele se questionou, ele era um cara que estudava muito, uma pessoa, que ele era, como é que eu posso dizer, ele era incansável, né? Ele não se acomodava, então ele estava sempre buscando soluções, então ele lia muitas coisas. Só que, embora outras doutrinas já falassem um pouco dessa questão da reencarnação, ninguém conseguia respaldar como Jesus respaldava essa necessidade, né? Então, para Nicodemos, parecia lógica a necessidade de renascer para pagar débitos de uma vida anterior. Isso tinha lógica para ele, né? Retificando os erros do passado, né? Corrigindo e aparando as arestas. Então, isso tinha uma certa lógica para Nicodemos. Então, para ele foi fácil compreender porque ele estava aberto a esse tipo de ideia, né? Mas ele precisava entender melhor isso. Ele precisava compreender, porque não basta você acreditar em algo. Ele estava cansado de dogmas. Ele queria conhecer a verdade, ele queria ir a fundo nisso. E ele não conseguia encontrar essas respostas. E aí ele perguntou, como pode ser isso? E Jesus respondeu. Jesus ele era por vezes firme, né? E ele falava, és mestre em Israel, né? Retorquiu Jesus. E aí eu trouxe esse texto aqui para ler para vocês, para a gente não perder nada. És mestre de Israel, retorquiu Jesus. E não sabes disto? Todos os que compulsam os velhos pergaminhos conhecem a trilha da evolução. Dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho? Essas são informações do currículo terreno. Outras poderia dizê-las, celestiais, mas não as compreenderia. O espírito é imperecível, ou seja, o espírito é eterno. E na sua jornada infinita, estaciona para refletir e recomeça para ascender os compromissos não regularizados ou complicados de outrora, hoje, amanhã, serão ressarcidos. Né? Então, Jesus trouxe para ele os motivos e por que isso acontecia, deixando bem clara a necessidade, né, de
nos melhorarmos, de nos responsabilizarmos pelos nossos atos, não é? E aí, tomado ainda de profunda emoção, né, a gente vê nesse relato no livro, Jesus parecia que quando estava falando com Nicodemos, estava realmente falando para a humanidade toda, trazendo para a humanidade toda os seus ensinamentos, que careciam, né, que careciam dessa informação, que careciam desse alívio, né, tirando deles aquele conceito de Deus que castiga, que Deus que pune, e que a responsabilidade pelos seus atos estão sob sua tutela, e que cabe a você mudar e fazer algo diferente para isso, e que você vai ter essa oportunidade, seja nessa ou em outra vida. Né? Então, e Jesus prosseguiu. Ninguém da terra subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Ele relatou, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem esteja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida futura. Para que todo mundo que crê em Jesus acredite nessa vida futura, nessa promessa de uma vida futura. Né? O que desejava ele dizer em relação à serpente? Questionou o Nicodemos. O que seria isso? Porque Salomão, a ela se referiu como símbolo de sacrifício, a serpente como símbolo de sacrifício. Será que Jesus seria sacrificado? Será que Jesus necessitaria passar por isso? Isso tocou o seu coração, né? Porque naquele momento, com aquele encontro, com aquela energia, ele percebeu que ele já amava Jesus, né? Ele percebeu que aquele sentimento que ele sentiu do início se transformava de uma forma muito grande e muito rápida, né? Então a preocupação de Nicodemos começou a assombrar. Ele ficou realmente preocupado com o destino de Jesus, porque ele sabia que ele estava aberto àquelas ideias, mas que aquelas ideias iriam conflitar com o interesse de outras pessoas, os seus pares, os interesses de Roma. Então isso o preocupava em relação ao destino. Ele não conseguia compreender a amplitude das palavras de Jesus, que Jesus sabia de toda a sua jornada, que aquela jornada teria um fim em determinado momento, sabia exatamente quem iria agir com ele, quem iria abandonar no momento oportuno. Ele conhecia tudo, né? Mas ele sabia que era necessário, porque era o legado que ele iria deixar para a humanidade. Né? E hoje, eu sempre falo, repito sempre, nós não lembramos de Jesus pelo que ele falou somente. Claro que o que ele falou era muito importante, mas nós lembramos dele em especial por tudo aquilo que ele fez, sendo coerente com tudo aquilo que ele falava. Né? Então, após isso, após essa reflexão, veio o silêncio e a entrevista acabou. Né? O evangelho, naquele momento, havia sido anunciado através do diálogo entre Jesus e Nicodemos. Né? Jesus relatou a essência, a necessidade da renovação do Espírito, que, eu repito, não necessariamente precisa esperar uma outra vida para acontecer. O Evangelho está aí para isso, para nos motivar, a nos instruir, a nos renascermos, né? A nos modificarmos todos os dias de nossas vidas. E todos os dias nós temos realmente essa oportunidade de fazer diferente, de reescrever a nossa história. Que nós possamos, então, compreender essa necessidade de renascer, de refletir e de modificar todos os dias. Tá certo, meus amigos? Então, era esse o estudo de hoje. Foi um prazer estar com vocês. Eu gostaria de encerrar novamente com uma prece, muita gratidão. Então, eu diria que vocês fechassem os olhos agora, mais uma vez, e com o coração alegre, feliz, nós possamos agradecer por tudo que Jesus fez por nós, continua fazendo, por todo o auxílio dos bons espíritos, e que nós possamos ter força e coragem para, encontrando essas verdades que nos são ditas, de modificar nossas vidas. Fique conosco, Pai querido, hoje sempre, que assim seja. Que assim seja, meus amigos, até o nosso próximo encontro, e fique com Deus.